Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Vamos receber mais da palavra nessa manhã. O tema da mensagem de hoje é: o que você está procurando? Você pode repetir comigo? O que você está procurando? Vamos ler o texto da palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 39, tá bom? Tem alguém, quem está com Bíblia física que levanta a mão? Tá, amém. Você pode deixar aberta, porque basicamente vamos ficar somente nesse texto aí, tá bom? Versículo 35. Perdão, querido, só um momento. Capítulo 1, versículo 35. Vamos estar lendo na versão NAA, tá bom? João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Algumas versões, o que buscais? O que vocês estão buscando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre, né? João vai deixar isso aí explícito para nós. Versículo 39. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Amém, queridos? Vamos ficar até por aqui. Esses 4 versículos aqui são o suficiente para a nossa mensagem, tá bom? A mensagem está pautada nessa fala aqui de Jesus: o que vocês estão procurando? Se você passar nessa passagem, se você ler, melhor dizendo, essa passagem de forma apressada, você não vai captar a profundidade que tem nessa pergunta. Porque veja, ainda que o relato um pouco a narrativa não é tão extensa, mas a gente consegue, parando e refletindo, entender algumas coisas aqui muito profundas que a gente vai estudar hoje aqui nessa mensagem. Amém? Então, digamos que Jesus está fazendo também essa pergunta para nós hoje. O que você está procurando? O que você está procurando quando veio aqui na paz? Quando você saiu da sua casa, ligou seu carro, entrou por aquela porta, o que você está procurando? Você pode dar uma resposta sincera para Deus. Você pode: Andinho, é isso, eu procuro isso ou aquilo, né? Às vezes a pessoa diz: Andinho, eu fiquei sabendo que na igreja a pessoa consegue casar bem, então eu estou procurando uma esposa na igreja. Andinho, eu estou doente, eu vim atrás da minha cura. Tem pessoa assim? Eu tinha um amigo que ele estava tão doente, que onde tinha uma igreja, uma placa, ele entrava atrás da cura dele. Ele fala assim: Andinho, eu fui até no terreiro, rapaz, eu ia em todo lugar, ele só queria a cura dele. Então, nós precisamos entender essa pergunta com algo mais profundo do que meramente a minha necessidade de agora. Então, por exemplo, se a gente aprofundar mais a resposta para essa pergunta, Viktor Frankl, que foi o pai da logoterapia, ele diria para nós que todos nós aqui estamos buscando o sentido da vida.
Ele vai dizer que a força que nos movimenta é buscar sentido na vida. Aristóteles, se ele tivesse aqui, talvez ele diria para nós que vocês todos estão buscando é felicidade. E aí ele vai criar as camadas ali da felicidade que o homem está procurando, né? Então, hoje nós vamos refletir nisso, tentar entender através do texto bíblico qual é a melhor resposta que podemos dar para essa pergunta. Porque veja, queridos, ainda que estejamos na mesma igreja, na mesma comunidade, com os mesmos princípios, podemos estar buscando coisas diferentes, sim ou não? Quando você observa ali em Atos, se eu não me engano, capítulo 8, você encontra ali um sujeito chamado Simão, o mago, que estava fazendo feitiçaria, e o povo ficava impressionado com ele. E quando o evangelho chega lá, e ele se converte, e daí ele começa a andar próximo a Filipe, ele se converte, ele se converteu e foi batizado, tá? Ele já era um crente convertido e batizado. Só que, a partir do momento que ele viu as maravilhas que o Senhor Jesus operava através da vida dos apóstolos, ele pensou o seguinte: rapaz, aqui eu posso encontrar uma forma. Na verdade, ele pensou o seguinte: lembra que ele era um mágico e ele operava algumas ilusões que o povo ficava. O poder do Espírito Santo era tão grande que ele ficou chocado. Então veja agora, a situação dele é o seguinte: ele está no meio dos crentes, ele é crente, ele é batizado nas águas, mas agora ele quer algo diferente daquela comunidade, dos apóstolos. Ele quer o quê? Ele quer comprar o Espírito Santo. Ele fala: quanto que eu pago para ter o Espírito Santo? Porque o povo de Samaria, naquele momento, não tinha receberam o Evangelho. É tanto que, se você ler lá, João e Pedro são enviados para lá para orar pelo povo. Então, quando eles recebem o Espírito Santo, ele fica: rapaz, quanto que eu preciso pagar? Então, percebe que a motivação dele já muda. Ananias e Safira. Quantas pessoas estão no arraial dos crentes, mas às vezes a motivação muda, a procura por algo muda. Nós, como pastores, nós temos aqui as nossas ênfases, né, pastor? Amar a Deus em primeiro lugar, várias outras coisas. Nós temos as nossas buscas materiais. Nós queremos chegar até o final do ano, né, meu pastor, no novo prédio, no novo templo. Então, nós precisamos de ter uma mesma motivação em grupo. Mas pode ser que alguém esteja pensando diferente e buscando outra coisa. Amém? Então, muitas vezes é comum a gente perceber o quê? Às vezes a pessoa vem à igreja somente à procura, somente isso mesmo. Às vezes ela vem aqui e não acha o que ela quer, ela vai embora. Por exemplo, há pessoas que vêm à igreja e, se não tiver um Pais Kids adequado, ela vai embora. Mas há pessoas que vêm na igreja e observa que não tem um Pais Kids, e ela vai fazer a seguinte indagação: o que eu posso fazer para ter um Pais Kids? São aquelas pessoas que vão cooperar com a mesma visão, com aquela falta, com aquela necessidade. Vamos para o primeiro ponto dessa mensagem, para a gente entender mais. Veja comigo aí na tela: o verdadeiro profeta. Por que eu coloquei o verdadeiro profeta? Vamos primeiramente ler o versículo, queridos. Versículo 35 do capítulo 1, tá? De João, onde estávamos lendo. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, tá? Esses 2 discípulos aqui são André, e os teólogos, todos eles concordam que também era André e João. E Pedro mais à frente, que André vai chamar Pedro, seu irmão. E vendo Jesus passar,
disse: Eis o Cordeiro de Deus. Essa aqui é a segunda afirmação de João Batista, porque no dia anterior ele já tinha visto Jesus e falado, declarado, testemunhado: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui já é a segunda declaração de João Batista. Agora ele está falando diretamente para os seus dois discípulos, André e João. Eis o Cordeiro. Gente, naquele período, veja só, João Batista era o cara do momento. Não tinha outro sujeito mais conhecido em Israel do que João Batista. Estava acontecendo um avivamento poderoso. O nome de João Batista estava na boca de todo mundo. Tanto é que os judeus enviaram alguns fariseus e levitas para perguntar a João. Estava chegando já em todo mundo, na elite. Vem cá, tu é o Cristo? E João: não sou o Cristo. E nós percebemos o quê? Que naquela época, devido a esse movimento tão forte de João Batista, através do batismo também, da pregação do arrependimento, aquela indagação que todo judeu tinha era: quem é o Messias? Quando ele vem, começou a ser levantada. João, vem cá, tu é o Messias? E aí, queridos, a importância do verdadeiro profeta diante das indagações de um povo. João, ele se comporta como um verdadeiro profeta. João tinha tudo, queridos, para deixar o negócio subir para a cabeça. Porque ele era o cara mais famoso da época. João reunia multidões, mas João sabia exatamente da sua identidade. Eu não sou o Cristo. E João, quem tu és, homem? Eu sou aquele de quem Isaías escreveu: a voz do que clama no deserto. Eu só sou aquele que vai preparar o caminho. Que não sou nem digno, na nossa linguagem de hoje, desatar os cadastros do sapato do homem. Então João sabe muito bem quem ele é. E João, ele aponta certeiramente, para aquele sujeito que estava aparecendo. No caso de Jesus, este aí que é o Cordeiro, este que é o Filho de Deus, ele que é o Messias. Gente, há várias indagações hoje na sociedade. Quem é quem? Quantas pessoas têm uma visão de Deus diferente da nossa? Rapaz, Deus é uma energia. Deus é isso. Cada podcast que você escuta é uma versão de Deus diferente. E eis a necessidade de um verdadeiro profeta para apontar o verdadeiro Cristo. Então, nós precisamos que os verdadeiros profetas se levantem. Diga assim: eu sou um verdadeiro profeta. Se você sabe quem você é em Cristo, se você sabe quem você é em Deus, você vai ser essa pessoa que vai trazer a resposta certa. Porque o falso profeta trará falsas respostas, falsas promessas. Irmãos, eu fico impressionado como que um falso profeta consegue colocar 1000 pessoas em uma live. Às vezes, pastor, a gente assiste uma live de um grande teólogo, meu Deus, tem 80 pessoas, 25, 100, e o cara é um mestre. Aí um falso profeta que está na cara que é um falso profeta, 1000, 1050, 2000. Eu fico me perguntando, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Ouvindo esse cara, está na cara que é um falso profeta. Mas por quê? Quando as pessoas estão angustiadas,
em busca de algo que só vai fazer e que só vai trazer, melhor dizendo, ali a resposta para a necessidade dela momentânea, ela se submete a isso. O cara diz: olha, eu tenho uma resposta para você, eu tenho isso, eu tenho o que tu quer. Ela vai. Então, eis a necessidade. Você tem se levantado como um verdadeiro cristão, um verdadeiro profeta, apontado o caminho na sua faculdade, no seu bairro, diante de uma conversa, quando a pessoa escapa assim, solta no ar, você mostra o caminho, ou você fica calado? Nós precisamos, queridos, ter a atitude de João Batista, apontar o Cordeiro de Deus. Amém? Porque nós não sabemos a sua necessidade. Eu não sei a sua necessidade maior interior. Talvez a sua necessidade mais superficial, até o Google sabe, né? Você perguntar ao Google lá, ele sabe todo o histórico do que você pesquisou, né? Então, a Bíblia vai dizer para nós o que, no sentido mais profundo, o que o homem está à procura. Então, a Bíblia vai dizer, olha só, que o homem carnal busca as coisas da carne, e o homem espiritual, as coisas do Espírito. Então, sem Jesus, o que o homem está buscando, no seu sentido profundo da coisa, é satisfazer a si mesmo. Sempre está alimentando a carne e o seu ego. E o homem espiritual, ele está buscando sempre a vontade de Deus. Sempre buscando agradar a Deus por meio da obediência à sua palavra. Então, onde estão os profetas aqui que vão apontar o Cordeiro de Deus? Amém? Vamos para o segundo ponto. Relacionamento e não entretenimento. Veja aí o versículo 38. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora. Aí a gente volta aqui. Mas deixa eu falar, primeiramente, do entretenimento. Porque muitas vezes, nós não podemos cair no erro, queridos, de tornar a nossa relação com Deus uma espécie de entretenimento. O que é isso? É quando eu levo a minha vida com Deus como se fosse ir a um parque de diversão. Então é o seguinte, você vai decidir, sexta-feira eu vou no parque curtir, só que chove, começou a chover, né? Chegou a sexta-feira, chovendo, você vai para o parque? Não vai. Por quê? Porque vai estragar a sua diversão, não vai dar certo. Daí domingo você vai, domingo eu vou na praia, ou eu vou à praia. E aí, rapaz, segunda que o aplicativo vai estar aquele sol. Aí você acorda de domingo de manhã, chuva, meu amigo. Você vai à praia? Você não vai. Muitas vezes fazemos isso com Deus. Rapaz, dia de domingo é dia de culto. Mas se qualquer coisinha atrapalhar, sair do script, a pessoa já não vai. Mas se qualquer coisinha atrapalhar a leitura da palavra de Deus, ele deixa ela de canto. Mas se qualquer coisinha, qualquer chuvinha, ele deixa o relacionamento de Deus em segundo plano. Por quê? Porque ele não quer ser incomodado. Ele não quer que ele só quer vitória, né? Agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória e só vitória. Né? Não pode ser assim, queridos. O nosso relacionamento com Deus precisa ser profundo e 24 horas. Não interessa, faça chuva ou faça sol. Eu sou crente aqui, acolá, aqui na China. Amém? Então,
Não deixe o seu relacionamento com Deus ser algo superficial, como aqueles ali da multidão, porque naquela multidão que seguia Jesus, haviam vários grupos de pessoas, né? E a maioria era esses que queriam entretenimento, que queriam ver o espetáculo, os milagres, o aleijado andar, o morto ressuscitar e ser aquela plateia. Outros queriam só ver se Jesus ia cair na arapuca dos fariseus. Rapaz, dessa vez ele vai cair, eu vou lá para ver. Aqueles que só queriam pão. Jesus falou: vocês querem o quê? Pão? Só isso? Então, muitas vezes, a gente cai nesse erro de tratar o nosso relacionamento com Deus como algo que, enquanto está me agradando, eu estou por aqui. Mas na hora do confronto, na hora do discurso duro de Jesus, muitos foram embora. O apóstolo, preocupado com os números, né? Ô Jesus, a igreja está diminuindo, pai. Porque essa pregação foi tão dura, o pessoal está indo embora. Aí Jesus, vocês querem ir também, não? Quantos pastores hoje, né, pastor? Tem medo de pregar sobre o pecado, porque senão alguns vão embora. Não são confrontados. Ele não confronta por quê? Porque tem medo de ir embora, de seu rebanho ir embora. Isso não pode acontecer. Amém, queridos? Amém. Mas o que precisamos mesmo é de relacionamento. E aqui está a resposta do todo sermão, tá? É isso aqui que eu quero que cada um de nós possamos entender hoje. E eu entendo que essa é a melhor resposta que podemos dar para o Senhor. Quando Jesus pergunta: o que vocês estão procurando? Observe que a pergunta que Jesus faz e a resposta dos discípulos que agora estão ali seguindo Jesus não é uma resposta direta. Pai, eu estou procurando, Jesus, ficar curado. Eu quero isso, estou procurando isso. Observe que a pergunta é a seguinte: Rabi. Primeiramente, eles já tratam Jesus como mestre. Tipo assim, mestre. Não é ei, desconhecido. Ô rapaz, ô fulano, é mestre. Onde você mora? Essa é a melhor resposta e a resposta mais profunda que podemos dar para essa pergunta tão profunda que vem de Jesus para nós, porque ela vai vir, queridos. Observe que eles estão seguindo e depois a pergunta vem. Jesus observa e a pergunta vem. Na nossa caminhada, vamos caminhando com Jesus, mas ele vai olhar para você: e aí, rapaz, o que você quer? Você quer algo sério mesmo? Então a resposta dos discípulos, que deve ser a nossa, é: onde você mora? O que eles estão querendo dizer com isso, queridos? Onde o Senhor fica, onde o Senhor mora, porque eu quero ir para o mesmo lugar. Eu quero estar aprendendo com você, mestre. Eu quero estar na tua companhia. Eu quero estar ao seu lado. Gente, essa é a melhor parte e a melhor resposta que podemos dar para o Senhor. Eu quero estar contigo, Jesus. Eu não só quero uma bênção, porque quantas pessoas vêm à igreja, depois que é abençoado, vai embora. Mas não, eles querem estar com o Senhor. E onde Jesus morava nesse contexto aqui, nesse episódio, onde Jesus estava morando, queridos? Alguém sabe dar a resposta? Valendo uma feijoada. Brincadeira, peraí. Jesus estava morando aqui, nesse episódio, em Nazaré. Gente, e Nazaré, depois de Samaria para o judeu,
era o lugarzinho mais paupérrimo. É tanto que quando Filipe foi chamar Natanael, vamos conhecer o Cristo, o que é que ele fala? E de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Então, perceba que os discípulos não estão nem aí se Jesus mora em Nazaré, em Samaria, eles querem estar com o Senhor. Independente. Porque muitas vezes nós calculamos o custo do relacionamento com Deus. Nós sempre estamos procurando aquilo que vai nos trazer conforto. Rapaz, será que não é tão perigoso isso aqui? E se eu deixar isso? Eles não estão calculando isso. O que eles querem é estar ao lado de Jesus e aprendendo com o seu mestre. A boa parte, como diz aquela canção, quando Jesus chega, tem duas mulheres, Marta e Maria. E uma escolhe ficar o quê, gente? Sentada, aprendendo aos pés do mestre. E o que ele diz? Ela escolheu a boa parte, e nunca lhe será. É isso, gente. Essa é a resposta que precisamos dar para Deus. Se nós entregamos a Deus isso, ao meu ser, a minha vida, Senhor, eu quero estar contigo para aprender contigo, queridos, o resto vem por tabela. A minha cura, a minha bênção. Aí não é mais você agora que está correndo atrás das bênçãos. Agora é a bênção que vai correr atrás de você. Porque em Cristo, nós somos enriquecidos. Somos abençoados. Em todas as áreas. Amém, queridos? Amém. Então, vamos entregar essa resposta para Deus. Senhor Jesus, o que eu quero é estar contigo, é estar na tua casa, é estar à mesa. Quantas pessoas hoje, queridos, elas estão buscando um relacionamento baseado nos interesses, né? O cara, antes de sair contigo, muitas vezes ele olha para a tua roupa, vê se tu está de Hugo Boss, vê se tu está de Lacoste, vê se tu está... Aí, um pouquinho, ele olha para o teu carro, não sei o que, não sei o que. Nós não podemos se envolver com as pessoas por interesse. A pessoa que vai sentar na mesa da sua casa, que vai sair com você, não é esse parâmetro que devemos usar, né? Nós somos tão encharcados no marketing hoje em dia, gente, né? De que você é a média, né? Nas 5 pessoas que você anda, você isso, você... A Bíblia sempre falou isso há muito tempo, que nós devemos andar com pessoas sábias e você se tornar sábio. Se você andar com tolo, você vai se tornar tolo. Nós sabemos disso, mas muitas vezes nós estamos tão cri-cri assim, que às vezes nós estamos selecionando com os parâmetros errados os nossos relacionamentos. E aí sobra até para Deus, às vezes. Rapaz, esse Deus do crente aí abençoa, é? Esse Deus dos crentes aí me deixa rico, é? E entra no relacionamento com Deus com a motivação errada. Vamos para o terceiro ponto para a gente finalizar. Venha e veja o que Deus pode fazer na sua vida. Versículo 39. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram. Viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Amém, queridos? Então, os discípulos são convidados a irem com Jesus, após perguntar onde ele morava, que Jesus poderia, dar outra resposta. Espera aí, rapaz, eu vou passar aqui outro dia. Mas Jesus, ele nunca vai dispensar um coração contrito e quebrantado, querendo aprender mais. E André e João e Pedro, que Pedro também estava
Não sei por que Pedro não respondeu essa pergunta de Jesus, né? Foi André. Depois André nem aparece tanto, né? Quase não aparece mais. Mas a vida desses sujeitos aqui nessa história vai mudar radicalmente, gente. Aqui serão os homens que vão chacoalhar o mundo da sua época. Esses que estão aqui os primeiros discípulos, né? Tem aí na sua Bíblia o títulozinho. E aí, eles vão estar com Jesus até o final. Mas por que, Andinho, esses personagens foram tão revolucionários, foram tão transformados? Às vezes eu olho para a vida desse homem, parece que a minha está a 5.000 quilômetros de distância. Não consigo nem me ver assim, fazendo isso ou aquilo que eles fizeram. Porque uma vez que você atende a este convite de Jesus, vem, a sua vida é transformada. Porque enquanto você estiver de longe, de fora, seguindo, a sua vida vai continuar a mesma. Mas uma vez que você decide ir com o Senhor, se submeter ao processo de aprendizado e transformação, a sua vida nunca mais será a mesma. Por 9 meses, queridos, eu segui Jesus de longe. Foi em 2012, eu tinha 18 anos, e um amigo me convidou para ir para um life, para uma célula. Então, 9 meses eu ia com frequência, fielmente, aquele life lá, aquela célula, mas eu não queria nada com Deus, pelo contrário, eu queria ainda mais satisfazer minha carne. Era jovem, 18 anos, no auge ali da farra, né? Eu ia acompanhar meu amigo e tal, mas chegou uma hora que essa pergunta veio, queridos. E aí, campeão? É agora ou nunca? Foi o dia que Jesus deu uma voadora nos meus peitos. Foi no encontro com Deus, pregação, o convencimento do Espírito Santo foi tão profundo. Chorei quase 1 hora ali no chão. E daquele dia em diante, a minha vida não foi mais a mesma. E se você lembrar a sua vida, como era a sua vida antes do sim para Jesus, você vai perceber o quão transformador foi, né? E está sendo essa experiência de dizer sim para Jesus. Então, não fique de longe. Olha, Jesus está fazendo, olha ali o fulano. Como o Afonso me falou de um colega que ele crê na transformação de todo mundo. Rapaz, Jesus é poderoso, só para livrar das drogas aí, esse cara aí é só Jesus. Aí você pergunta para ele, não, mas eu não creio em Deus. Oxe! Ele crê que só Deus pode mudar a vida dos outros, mas quando ele faz, né, você faz a pergunta para ele, e aí, você? Eu não creio não, em Deus não. Oxi! Então, queridos, nós precisamos atender esse chamado de Jesus. Vem! Talvez hoje você está aqui e está vivendo esse tipo de relacionamento com Deus. EAD, né? À distância. Jesus lá e você aqui. Hoje o Senhor te chama. Vem e vê o que eu sou capaz de fazer na sua vida. Venha transformar ou venha experimentar aquilo que só Deus pode fazer na sua vida. Não se iluda, queridos. Não vai ser homem, não vai ser mulher, não vai ser dinheiro, não vai ser cidade. Nada deste mundo vai dar a resposta que você precisa. A resposta que o homem precisa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa a resposta que o mundo precisa. E os verdadeiros profetas estão aqui para levar essa resposta. As pessoas que se relacionam com Deus estão aqui para mostrar que é possível viver uma vida séria com Deus. E pessoas que
viveram e experimentaram dessa transformação, vão também compartilhar para outras pessoas. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando a Deus por esta palavra.